E aí, pessoal, meu nome é Douglas de Albuquerque, host do Metro Podcast. E hoje eu tenho um convidado muito especial. Nós teremos uma verdadeira aula. Vamos falar de filosofia, vamos falar de um livro que será apresentado. Nosso convidado de hoje é compositor inscrito na Ordem dos Músicos do Brasil, possuidor de licenciatura em filosofia e mestrado em psicologia social pela Universidade Católica Dom Bosco, UCDB, aqui em Campo Grande, com especialização em metodologia do ensino superior e especialização em direito processual penal. Exerceu docência universitária na Cátedra de Sociologia Jurídica pela Unigran de Dourados. Ele também é jurista, formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela FADIR, em São José do Rio Preto, e também deu aula de deontologia policial na antiga AESP, que agora é a CADEPOL, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Vamos falar sobre o seu livro, a segunda edição do Vertiginâncias, e tenho a honra e o prazer de receber o professor Irã Pereira da Costa Neves. Muito grato pela acolhida, Douglas, Rafael. Nós estamos aqui para divulgar esse livro, né? E abertos assim para qualquer questionamento que possa assim contribuir para o esclarecimento de alguns pensamentos aí que talvez sejam de não muito fácil apreensão. Esse livro aqui, ele contém 1.194 pensamentos que eu classifico como poético-filosóficos, né? Hoje, por conta do tempo que nos é disponibilizado, seria interessante a gente conversar tão somente sobre o conteúdo filosófico do livro. E numa próxima oportunidade a gente poderia abordar os pensamentos ou aforismos, né, que teriam assim um cinete mais poético ou literário. Seria uma sugestão que eu passaria ao senhor, Douglas, para a gente apenas se limitar a questionamentos sobre a porção filosófica do livro. Perfeito. Já que vamos falar da filosofia do livro, eu começo com uma pergunta para o senhor professor. O que é filosofia? Essa pergunta já é uma questão filosófica, né? A filosofia a gente pode assim abordar como um conceito assim que nos oferece mil e uma dificuldades. Eu diria que responder a uma indagação dessa não é um bicho de 7 cabeças, é de 70 cabeças, né? Mas a gente poderia, em princípio, recorrer à etimologia da palavra, né? Ela seria uma imbricação de 2 termos latinos, philos e logos, né? Ou logia. A primeira porção dessa palavra diz respeito a amor, a amizade, aquilo que seria propriedade de quem venera algo. E a sofia seria a sabedoria, o saber, o conhecimento, né? Então, a palavra filosofia, assim, a grosso modo, nós poderíamos definir como aquela propensão que leva o amor ao objeto que lhe move, né? Então, a filosofia é aquela relação que existe entre o amante e o objeto do seu amor, que é a sabedoria, né? É uma busca interminável, porque jamais esse que busca pelo seu amor, ele consegue tocá-lo na sua plenitude. Então, é um processo de permanente e ininterrupta busca rumo a essa sabedoria. Perfeito. E já que falamos de etimologia, o título do livro é um neologismo, né? Sim. Eu queria que o senhor falasse sobre o Vertiginâncias. Então, o Vertiginâncias também de certa forma, como neologismo, com essa palavra nova que a gente se permite a introduzir no vocabulário, ele é uma cunhagem minha, em que eu pego, por exemplo, o adjetivo vertiginoso e utilizo apenas o radical dessa palavra, desse adjetivo, e afixo a ele, a esse radical, o sufixo ânsia, que diz respeito àquilo que
acontece sempre, acontece de uma maneira permanente, é alguma coisa que é crônica, é constante, né? Então, esse estado de espírito que leva a gente, às vezes, a essas vertigens, esse estado vertiginoso do espírito, que às vezes nos assalta, é em face de alguns episódios que às vezes a gente vivencia e a gente considera tão significativo que a gente procura registrar num aforismo. A gente pega a experiência e reduz à linguagem escrita e condensa ela nesses enunciados. Então aqui nós teríamos a representação gráfica de 1194 experiências que eu considero místicas, né? Porque elas fazem com que a gente saia daquele lugar comum, daquele senso comum. É um senso extraordinário que a gente procura reduzir escrito. Então a vertiginância é esse, é o estado de quem fica, de repente, afetado pelo desequilíbrio, pela instabilidade, pela estranheza, pelo espanto, pelo assombro, pelo maravilhamento, né? Que é um estado próprio da poesia. E também é comungado esse estado pela filosofia. Porque a filosofia e a poesia, ou a arte, elas estão, de certa forma, ligadas como irmãs siamesas, né? Na história, a gente percebe que há muito de poesia na filosofia e há algo de filosofia na poesia. Perfeito. A gente vai entrar depois a fundo, são, como o senhor colocou, 194 pensamentos ou aforismos, e tem... a história do senhor está impressa aqui, né? Porque ele vem desde 1972. Perfeito. Esse primeiro aforismo que eu me permiti colocar nessa ordem cronológica, nessa sequência, desde 1972, esse pensamento especificamente eu extraio de uma das minhas canções. Eu me considero um compositor fundamentalmente, né? Eu até falo no livro de que todo compositor é um poeta de fôlego curto, né? Então eu me considero essencialmente um compositor e, enquanto poeta, um poeta de fôlego curto. E essa minha música, que eu à época intitulei de Zero à Esquerda, ela tem um trecho que me pareceu digno de figurar nesse elenco de pensamentos ou aforismos, né? Fala, se eu bem me lembro, em que termos mesmo que eu falo? Eu vou partir. Eu vou partir. Para que viver? Para chorar? Eu vou dormir num leito triste de olhar. Exatamente. Então é o trecho de uma canção minha. Eu sou letrista e melodista como compositor, né? Geralmente eu faço músicas sem parceria, que eu acho que é uma experiência tão personalíssima que eu não consigo compartilhar no nível da produção artística com mais ninguém. Então, das mais de 200 composições que eu tenho, pouquíssimas eu fiz em parceria. Uhum. Né? Então, essa daí é uma das tantas que eu fiz sozinho, e tem um contexto, né? Que realmente a gente poderia conversar qualquer dia quando a gente falar da parte mais poética, né? O senhor explicou que tem a parte... Não seria um texto muito filosófico, naturalmente. Ele é poético, filosófico, o livro, e quem adquirir o livro, depois nós vamos passar aí a forma de conseguir o livro. Ele é poético e filosófico. Hoje nós vamos focar, como o senhor sugeriu, na parte filosófica. Esse daqui é poético. Mas eu vou deixar já no ar uma frase que eu não quero que o senhor... fale sobre ela, disserte sobre ela agora, que é o pensamento de número 140. O sentido dessa vida é um faz de conta que não acaba. A gente vai falar dela mais pra frente, e eu espero que você continue acompanhando nosso podcast até o final. E antes da gente entrar, eu quero debruçar sobre esse livro aqui e a gente falar sobre vários pensamentos. São muitos pensamentos interessantes. Eu já tive o prazer de dar uma lida, de dar uma folheada, li vários e mergulhei de verdade. Para mim está sendo um grande prazer ter o acesso, o contato com esse livro. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco mais do currículo do senhor. Eu falei aqui um pouquinho. Sim. Como que o professor Irã Pereira da Costa Neves chegou em Campo Grande? Qual que foram que maneira e quais fins o trouxeram para cá? Como que foi essa história do senhor?
Eu acho que todo movimento, ele pressupõe um estado de carência e a respectiva busca de satisfação a essa carência, esse estado de necessidade, né? À época, em 1983, eu, como um jovem advogado na minha cidade natal, que era São José do Rio Preto, eu senti as dificuldades assim que são próprias de quem está iniciando a carreira, né? E, casualmente, eu tomei conhecimento da existência de um concurso público que estava sendo promovido aqui pelo governo do estado de Mato Grosso do Sul, que era um estado novo, era o ano de 1982, a época, né? Aliás, 1983. E eu, então, vim para cá, prestei as provas nas diferentes fases do concurso, né? E consegui aprovação para vir estudar na, então, AESP, que hoje é CADEPOL, porque eu teria que me submeter a um curso de formação técnico-profissional para poder merecer a nomeação e tomar posse do cargo na área de segurança pública. E aí eu vim, cumpri todas as etapas, e quando eu cheguei aqui em 84, eu atendi às exigências do concurso, fui aprovado como aluno nesse curso de formação, né, para o cargo de delegado de Polícia Civil. Foi o primeiro concurso público realizado no estado. E, de repente, de aluno, eu me transformei em professor. Eu fui guindado à condição de professor, porque o meu primeiro órgão de lotação, depois de nomeado, foi a AESP. Aí eu tive o privilégio de ministrar aulas de sociologia jurídica. Então foi mais ou menos nessas circunstâncias. Eu fiz a transição da advocacia privada para o serviço público estadual na área de segurança pública, exercendo o cargo de delegado de polícia, mas tendo como funções primeiras a docência na Academia Estadual de Segurança Pública, que hoje é a CADEPOL. E ali me foi me foi conferida a responsabilidade de ministrar aulas de deontologia policial, que é a ética aplicada à atividade policial, e também responder pela coordenação de recursos humanos. Então, foi nessas circunstâncias, assim, em síntese, que eu fiz a transição da minha terra natal para essa que me adotou, né? E nessa etapa você já teve contatos com filosofia, com a parte de composição artística? Sim, eu acho que eu componho desde que eu me entendo por gente. Acho que a primeira composição que eu fiz foi em circunstâncias assim que são tragicômicas, né? A minha avó materna é libanesa. Ela tinha uma amiga que também era da colônia libanesa em São José do Rio Preto, que é uma colônia também árabe muito grande, como a de Campo Grande. E ela chamava Kaukab, essa senhora, amiga da minha avó. E ela era um pouquinho robusta demais, né? E aí eu fiz a minha primeira música olhando para ela. Eu falei assim: Arle Cauca, cada perna meu vale um batalhão. E aí ficou isso na minha cabeça. Foi a primeira música que eu fiz, eu devia ter uns 7 anos de idade. Né? Lá pelos 15 anos de idade, eu estava integrando um conjuntinho musical, que hoje chamam de banda, né? E ali pelas tantas, na apresentação num colégio, veio uma menina com um calhamaço de papel e ficou junto ao palco, e ela me ofereceu aquele calhamaço de papel, que era uma série de poemas. E eu pensei que ela que tinha escrito, né? Depois de décadas que eu fui descobrir que era de Fernando Pessoa. Mas eu já tinha musicado. Então hoje eu posso dizer que eu tenho parceria com o Fernando Pessoa. Né? Porque foi a primeira música mesmo que eu compus, né? Em cima de uma letra, não minha, mas dele. Eu fiz algumas adequações, alguns arranjos, e saiu uma coisa muito boa. Eu pretendo até gravar qualquer dia, porque eu estou num processo de produção musical também, né? Sim. E eu pretendo colocá-la nos próximos projetos, né? E como que o senhor chegou na filosofia? O senhor também tem formação em filosofia. Então, quando eu advogava em São José do Rio Preto, me formei em 76, né? Peguei a carteira em 1977. Em 78 eu fui para São Paulo, capital, porque eu estava um tanto inseguro para desempenhar as funções de advogado.
né? Eu acho que essa insegurança é própria de toda pessoa que inicia uma carreira, né? E aí o meu pai, que era da área jurídica também, ele me apresentou a um amigo dele, que era advogado, e eu comecei a praticar no escritório de advocacia dele, só que eu comecei a prestar atenção em alguns noticiários que davam conta da abertura de um curso de psicanálise. E eu comecei a estudar psicanálise nesse curso, sem que meu pai soubesse, sem que o Dr. Dante Mantovani, que era esse advogado com quem eu estava praticando, né, dando os meus primeiros passos na profissão, soubesse. Porque eles iriam achar que era um pouquinho, eu estaria me desvirtuando daquele projeto de aprender advocacia, né? E eu levei grande parte do tempo, né, foram três anos, esse curso adiante. E é ali que eu tomo contato com alguns enfoques psicanalíticos relacionados com a psicanálise. A psicanálise ela não se confunde nem com a medicina psiquiátrica e nem com a psicologia. Ela é uma ciência autônoma. Ela deve a sua existência enquanto técnica psicoterapêutica ao Sigmund Freud, aquele austríaco, né, que inventa um método de tratamento das histerias, das psiconeuroses, né? Então eu acho que por aí que eu comecei a me interessar pela filosofia, através da psicanálise. Foi um curso de 3 anos. Meu pai no começo me puxou a orelha, né? Mas depois ele foi até na minha formatura, e o Dr. Dante também, né? E tudo terminou bem. E ainda sinto os efeitos benéficos daquela experiência. Né? E depois o senhor fez ainda a filosofia? A filosofia recentemente. Ah, foi mais recente. Por exemplo, a minha alma mater em São José do Rio Preto, como jurista, foi a FADIR, a Faculdade de Direito Rio Pretense. Nem sei se existe. Eu comecei esse curso em 71, salvo engano, e terminei em 76 lá, né? Aqui em Campo Grande, lá por 2005, eu iniciei o curso de filosofia, em nível de licenciatura na nossa UCDB. Concluí o curso, depois já parti para o mestrado, já em psicologia social, porque aí eu fiz um link entre a filosofia e a psicologia social, né? E eu desenvolvi todo um trabalho de mestrado, uma dissertação de mestrado, trabalhando desse tema, né? Muito relacionado com estereótipos, né? Como que o homem ele se deixa, vamos dizer assim, determinar por alguns preconceitos que fazem dele refém de determinados padrões, que a gente chama, por exemplo, de padrões que recebem a nominação de machismo, por exemplo. Então eu relacionei tudo isso dentro de um contexto em que há pouca presença masculina em ambientes, por exemplo, hospitalares, principalmente no tratamento assim dispensado por aquele segmento que trata em primeiro lugar os sintomas, né, que movem a pessoa inicialmente a procurar o auxílio médico. Então foi assim nesse contexto que eu trabalhei a filosofia de uma maneira mais assim pragmática, né, relacionando com aquilo que foi a minha dissertação de mestrado, que talvez seja um assunto para a gente explorar numa outra oportunidade. Eu queria entrar um pouco no livro. A gente selecionou aqui alguns pensamentos e o de número 14, ele diz: há em tudo um bocado de tudo. Há em tudo um bocado de tudo. Para nós, né, entes que nos apercebemos relativos, diante desse tudo é muita coisa, né? Mas, assim, do ponto de vista da filosofia, e esse é um enunciado ou aforismo assim, que teria esse caráter, eu acho que nós poderíamos jogar uma certa claridade resgatando algo que a história da filosofia aponta como sendo um embate entre escolas. Então existe uma escola chamada Escola Eleática de Parmênides, em que ele elege como prioridade de suas reflexões o ser. E ele formula, por exemplo, um pensamento mais ou menos nesses termos. O ser é e não pode não ser. E o não ser não é e não pode ser. Daí o princípio da identidade, inclusive que a gente utiliza muito no direito, o princípio da não contradição, né? Ou seja, alguém ou um sujeito que detém
predicados, esses predicados não podem ser antagônicos. Ou seja, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, né? Então, tudo isso provém dessa concepção da escola eleática, denominada ser. O ser é o que é. Esse insight que Parmênides e os seus discípulos tiveram, ele implica no reconhecimento ou na afirmação de que não existe movimento e nem diversidade. Porque se o ser é imutável, tudo é isso que a gente percebe como movimento, pelos sentidos externos, pelos 5 sentidos, é ilusório. É alguma coisa que nos engana, nos engoda, né? Então, ele dizia que isso é ilusão, esse movimento todo. Aí surge uma escola dizendo, não, nós temos que reconhecer a dignidade existencial do movimento e da diversidade, porque estão aí. Não é uma ilusão dos sentidos, né? Então, nesse tudo, ou nesse todo, nessa totalidade do real, existe um pouco de tudo em tudo, porque se a gente recupera essa escola de Empédocles, de Anaxágoras, né, de Demócrito, de Leucipo, a gente vai perceber que há a possibilidade da gente conciliar esse ser, que é a totalidade do real, com os elementos. Todos esses são pré-socráticos, né? São pré-socráticos. Nós vamos depois fazer uma periodização da filosofia. Nesse período pré-socrático, que é o período primevo da história da filosofia, há embates entre pensadores que encabeçam escolas. Então, nesse confronto entre Parmênides e Empédocles, a gente percebe que este daqui nega o movimento, Parmênides, e a diversidade. E este daqui, ele incorpora o ser de Parmênides, mas chama esse ser de água, de ar, de fogo, de terra, por exemplo, né? Por exemplo, o discípulo dele, de Empédocles, Anaxágoras, dessa escola aqui, já fala, não, existe tanta diversidade que a gente contempla, que a gente atesta pelos sentidos, que é impossível que essa diversidade toda provenha apenas de 4 elementos. Deve haver uma infinidade de elementos. Ele chama essa infinidade de elementos, somente perceptíveis pela razão e não pelo aparato da sensibilidade, como homeomerias. Ou seja, ele dá esse nome de homeomerias, porque eles são sempre eternos, indestrutíveis, imperecíveis, imutáveis, mas eles se movimentam. E o Demócrito, que também pertence a essa chamada escola pluralista, que é iniciada por Empédocles, ele vai além. Ele diz que a totalidade do real, ela compreende além desses corpúsculos, ou átomos, como ele chamava. E isso tem implicações até na física atômica dos nossos dias, né? Ele também compreenderia o vazio e o movimento. Então ele complexifica aquele insight do Empédocles, que responde à filosofia da imutabilidade do ser, representada pelo discurso de Parmênides e seus discípulos, né? Então eu aqui trabalho muito na esfera do Empédocles e do Demócrito, principalmente, porque há um átomo que comuniza todos os entes que se diferenciam entre si pela forma. Porque na subjacência dessas formas existe alguma coisa que não é acidental, é substancial, é imperecível. E é justamente aquele ser de que falava Parmênides, daqueles elementos de que falava Empédocles, daquelas homeomerias de que falava o Anaxágoras e daqueles átomos de que falavam Leucipo e Demócrito. Então, o senhor vê que este enunciado, o aforismo, ele nos remete a essa discussão que permanece acesa ainda, que há embates, né, calorosos entre os pensadores, os especialistas, né, quando eles elegem esse objeto de discussão para desenvolverem um raciocínio que possa vir a, talvez, refinar aquilo que é resultante desse embate, né? Porque a filosofia realmente ela é uma eterna discussão. O senhor conseguiria trazer para a vida cotidiana da sociedade uma aplicação do a tudo em bocado de tudo? Então, e por alto nós já conversamos a respeito. Existem característicos no pensamento filosófico
que não podem ser desprezados, porque senão a gente confundiria o pensamento filosófico e a vocação da própria filosofia com aquilo que não pertence à sua esfera, né? E aí nós estaríamos utilizando a filosofia como um meio para se chegar a determinados fins utilitários, o que é muito comum hoje na nossa cultura, a gente utilizar as coisas e até as pessoas como meios para nós satisfazermos fins que interessam apenas a nós mesmos, né? Então a filosofia não se presta a essa função, ela não é funcionalista, ela não se reduz a vir a interesses, porque o amor deste que ama, do filósofo, ele está voltado apenas para aquilo que é o saber. Ele não quer saber de utilizar o saber para aquilo que seja estranho, aquilo que lhe move. Isso volta na etimologia da palavra, né? Volta. A etimologia, ela realmente nos dá boas pistas a respeito da natureza da filosofia, né? Ela não é por acaso que reúne realmente o philos com o Sofia ou Sofia. A gente vive um momento, tempos de pós-verdade, em que as pessoas se utilizam de verdades para seus próprios desejos, né? Então elas, isso que você colocou agora, eu acho que vai ao encontro disso que eu estou tentando abordar, que eu quero pensar em alguma coisa, eu quero acreditar em algo, e aí eu me valho de alguma afirmação com a qual eu quero já concordar para fazer ela a meu favor. Entendi. Realmente isso que o senhor fala de pós-verdade, por exemplo, alguma coisa que a gente atesta, né? Alguma coisa muito dominante naquelas determinações comportamentais que estão aí graçando, né? Existe realmente essa preocupação, sim, né? Mas há preocupações que não condizem com a própria ontologia, o próprio ser do ser filosófico, né? Então a gente tinha às vezes que separar essa chamada pós-verdade, por exemplo, para aqueles que professam a sua existência e a sua validade, não deixa de ser uma verdade. Então, naturalmente, é um cão mordendo a sua própria cauda. Não saiu do lugar, né? Pessoas aí que querem inventar a roda, né? Por exemplo, dizendo, que a inteligência artificial ela vai suplantar, né, o humano, né? Só se for essa concepção de humano que se presta a essa hierarquização. Porque a humanidade é aquilo que talvez seja objeto da própria filosofia. É algo inalcançável. Então não adianta a gente engessar uma representação do humano, porque a gente não estaria assambarcando a totalidade da realidade humana, nós estaríamos apenas fazendo um recorte espaço-temporal daquilo que a gente concebe num determinado momento histórico ou de uma determinada perspectiva como humano, né? Então, nesse campo da filosofia, e a filosofia é essencialmente crítica, a gente tem que submeter tudo ao crivo da razão. Kant, por exemplo, que eu tenho como o maior filósofo da modernidade, ele submetia a própria razão, colocando-a no banco dos réus, no tribunal, né, da crítica, o filósofo das três críticas. Ele fala da razão pura, da razão prática e da razão do juízo, né? Então, da crítica do juízo. Aí nós teríamos realmente um tema que iria nos agastar bastante. Eu queria só uma pergunta. Senhor, desculpa se eu Não, imagina. Da sua indagação. Mas eu acho que tem uma pergunta que surgiu até com isso que eu acho muito interessante. Uhum. A humanidade ou o ser humano é impossível de ser alcançado? A inteligência artificial ela vai emular talvez algumas atividades humanas, mas ela jamais alcançará a humanidade? Nós estamos colocando aí alguma coisa em relação com outra, né? A humanidade como objeto de um sujeito que detém uma certa compreensibilidade daquilo que ele quer conhecer ainda mais e mais e mais e mais, né? Talvez não, com certeza, do ponto de vista filosófico, ele jamais vai chegar num remate. Até de uma perspectiva cristã, ou daqueles que poderiam utilizariam o saber filosófico,
para justificar a fé que tem numa certa tradição. Essa tradição, e eu estou me permitindo falar dessa perspectiva porque eu me considero cristão, existe uma categoria chamada Imago Dei, ou seja, a imagem de Deus na criatura humana. Quando ele diz lá no chamado livro sagrado que ele iria criar o homem à sua imagem e semelhança, ele imprime nessa humanidade algo de divino, né? Claro que por alguns percalços o homem sofre a queda e sofre as consequências dessa queda adâmica. Isso tudo torna bastante compreensível o advento de Jesus Cristo como aquele que vai redimir, vai reconciliar a humanidade decaída pelo pecado àquela condição primeira que ela desfrutava com o eterno, né? Ele vai restabelecer a comunhão perdida, vai devolver o homem ao paraíso perdido, né? Então, essas considerações todas referentes ao resgate da humanidade, aliás, a compreensão do humano como alguma coisa a ser conhecida, ela jamais vai chegar a um remate, porque nele, por essa perspectiva cristã de que eu lhe falei, existe alguma coisa de eterno, que é a Imago Dei. Então, só por isso, só por esse argumento, a gente teria que reconhecer um certo pessimismo nesse projeto. Seria um projeto semelhante àquele da Torre de Babel. Pensei nisso exatamente nisso. Né? É um projeto utópico e... Utópico. Na sequência, o pensamento número 15, nada é absolutamente válido no relativismo de nossos recordes. Nada é absolutamente válido no relativismo dos nossos recordes, professor? Seu Douglas, interessante. Lembra que eu lhe falei que eu estudei psicanálise em São Paulo? Sim. Quando eu fui admitido nesse curso, eu tive que me submeter a uma conversação um tanto impactante, bastante incômoda, com o diretor da escola. Ele colocou para cada um dos candidatos alguma coisa escrita num papelzinho. Quando eu desembrulhei o meu, eu percebi que ali eu teria que discorrer sobre o nada durante 3 minutos. O que é que a gente pode falar de nada, né? Em 1 minuto que seja, ou 3 horas, ou 3 anos, ou 30, nada é nada. Nada é algo impensável, diz respeito ao não ser de que nós falávamos quando nos reportamos aos Eleatas, ao Parmênides, né? Ser é o que é, e não pode não ser. Ou seja, esse não ser é o nada. E eu tinha que discorrer sobre o nada em 3 minutos. Eu não sei como eu me virei para ele me admitir, mas ele me admitiu. Eu falei alguma coisa sobre o nada e, de certa forma, eu desvirtuei o nada, porque eu pensei sobre o não ser. E verbalizei e discursei sobre isso. Esse pensamento, ele começa pelo nada. Nada. Então ele já oferece uma certa dificuldade. O senhor poderia repetir esse aforismo? Nada é absolutamente válido no relativismo de nossos recordes. Então, da mesma maneira que a gente pode reconhecer algo de absoluto em nós outros, que seria a Imago Dei, da perspectiva cristã, por exemplo, a gente tem que reconhecer também que existe a parte nossa que é histórica e é limitada pela contingência em que a gente se encontra. A gente está numa cultura que tem uma data de nascimento e uma certidão de óbito, certamente, né? Nós estamos no tempo e no espaço. Vamos dizer assim, esses fatores nos condicionam. E esse condicionamento nos limita. E essas limitações, elas parecem que transparecem nesse pensamento. E eu vou ser bem franco com o senhor. Neste exato momento, eu sou totalmente outro do que aquele que se pronunciou nesses termos. De certa forma, a gente teria que trazer aqui o argumento de autoridade radicado em Heráclito, que dizia: ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio. Então, esse que vos fala não é aquele que escreveu, porque eu não estou, neste momento, bafejado pela inspiração. A musa não está aqui nesse momento, né? A musa inspiradora. Mas repita, por gentileza, só para eu tentar me recuperar. Nada é absolutamente válido no relativismo de nossos recordes. Ou 2017. Seja,
Ou seja, quando a gente se pronuncia enquanto entes relativos que somos, por aqueles contensores, espaço-tempo, cultura, nascemos numa certa idade. Eu, por exemplo, eu tenho uma idade mais avantajada que a sua. O que me leva até a me envergonhar de dizer, olha, eu nasci no ano tal, que existem esses melindres na gente, né? Eu só posso dizer para o senhor que eu já enterrei 6 papas. E o Francisco que se cuide. Inclusive, esse é um pensamento do livro, né? eu vi esse, eu passei por esse. No 66... Seu Douglas, só uma coisa. Eu acho que foi mais ou menos tangenciando assim que eu consegui a minha admissão no curso de psicanálise, viu? Foi. Eu fugi um pouquinho daquele embate frontal com a dificuldade, né, expressa nesse enunciado aí. Eu vou dar continuidade Falar de aqui. nada é terrível. Parece que é tão simples, parece que é só nada, né? Então, mas quando a gente está falando, a gente está desvirtuando, porque a gente está transformando o não ser em ser. Sabe que eu remeti a uma lembrança da minha infância? Em que eu era bem pequeno e eu não tinha irmão ainda, era sozinho no meu quarto e comecei a chorar, pensando no nada. Por quê? Um dia minha mãe me contou o que acontece depois da vida. Se a gente não for pro céu, aliás, entre no jeito que ela me contou, entre a morte e a pós-vida, que é a vida eterna, ia ter um espaço que era nada. E durante esse meu pensamento, eu fiquei pensando na angústia que é o nada. O que é o nada? O que é... Porque quando a gente está dormindo, a gente está sonhando, às vezes se fazer um barulho a gente acorda. Agora, o nada, tão nada assim, me fez ficar desesperado. Então, mas a gente tem que se remeter novamente ao tal do Parmênides, ao bendito Parmênides, né? Quando ele fala que o ser é o que é, e não pode não ser o que é, e o não ser não pode ser o que o ser é, ele está dizendo que a gente não tem experiência enquanto ser ao ponto de nos aventurarmos a falar sobre o seu oposto radical, a sua oposição absoluta, que é o não ser. O seu antípoda ontológico, vamos dizer assim. Aliás, a gente nem poderia falar de ontologia, que é a ciência do ser, porque a gente estaria se referindo ao não ser. E no momento que a gente fala do não ser, a gente está emprestando a ele os atributos do ser. Por isso que ele é impensável. Então, quando o senhor se angustia, o senhor está se angustiando no ser. O senhor não está saindo do ser. E nós podemos fazer algumas relações se realmente o não ser de onde, em tese, nós proviemos, se ele fosse tão pior, aliás, tão pior do que a existência, nós não entraríamos na existência chorando. Quando a gente entra na existência, a gente entra chorando, né? Sim. Parece que apenas um personagem fictício, acho que assim falava Zaratustra, do Nietzsche, é que nasce rindo. Os demais todos, inclusive nós mesmos, né, nascemos chorando. Em condições normais, nasce chorando. É bom que nasça chorando, né? Sim, é bom porque aí já está apresentando certas propriedades de adequação a essa ambiência que a gente chama de realidade, porque ela tem as suas peculiaridades, né? Ela tem a sua própria identidade. Mas o senhor vê que é difícil a gente falar sobre a inteligibilidade de um texto desse, porque há muito de intuitivo. Naturalmente, a filosofia ela tem um característico, ela é racional, ela é lógico-racional, né? Não é como, por exemplo, as categorias com as quais o filósofo trabalha são categorias lógico-formais, né? Silogisticamente que a gente pensa aquilo que é objeto da reflexão filosófica, né? Por exemplo, uma categoria de fé, por exemplo, quando a gente está dentro de uma instância de cunho espiritualista, religioso, ela nos dispensa de elucubrações na área do raciocínio, da racionalidade. A gente aceita. A gente aceita aquilo como uma verdade absoluta. Aquilo é um dogma. Na filosofia não existe vamos dizer assim, essa condição. A condição relacional que liga o amante da filosofia ao objeto do seu amor, ela é levada a efeito pela razão. Pela razão. E a razão tem as suas limitações. Daí o Kant, por exemplo, estabelecer que a razão, por exemplo, em relação a determinadas instâncias,
ela não tem nenhuma capacidade de assambarcar aquilo como objeto de suas reflexões. Então ele tira Deus da jogada, ele tira o mundo como universo, o infinito que está ali, ó, a gente não vê o fim daquilo, né? Nem do ponto de vista macroscópico e nem do ponto de vista microscópico. Se a gente começar a cindir qualquer coisa que seja tangível, a gente não chega à finitude daquilo. O próprio Zenão, que era discípulo de Parmênides, ele dizia, numa das suas teses, para confrontar a escola opositora, ele dizia assim que se a gente colocar uma tartaruga na dianteira do Aquiles, que era tido como o mais veloz dos corredores, jamais o Aquiles vai alcançar a tartaruga. Então ele provava isso de uma maneira lógica, né? De uma maneira lógica, apenas utilizando a razão. E provando, mais uma vez, que os sentidos são enganosos. É o que os hindus chamam de Maya, o mundo da ilusão, né? Então, esses aforismos todos, eles recuperam muito do que foi objeto de discussão dessas escolas que se imortalizaram, né? Na história da filosofia. Professor, eu queria passar aqui pelo número 66 dos pensamentos. Que número? Porque o número 66. 66. O Rafael já está informando ali a gente do nosso horário para a gente não se perder no tempo. Verdade é sentido atribuível ao que, de rigor, se desconhece. Então, vamos pensar, por exemplo, na história que a gente reconhece mais como familiar, né? Que, presumidamente, todos nós lemos pelo menos uma vez o Evangelho. E a gente pensando daqueles episódios todos que os evangelistas relatam, a gente vê aquele momento muito interessante, cheio de implicações filosóficas, inclusive, em que Pôncio Pilatos, que tinha o destino daquele homem chamado Jesus nas mãos, ele pergunta para ele, quid veritas? O que é a verdade? E ele não obtém uma resposta verbal. Jesus, na eloquência do seu silêncio, ele responde, melhor do que qualquer filosofia sobre o que é a verdade, né? Ele já tinha sido mais explícito a esse respeito quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, vocês que caíram nessa condição só podem voltar a recuperar a condição original por um caminho. E ele não disse eu sou um caminho, ele disse eu sou o caminho. O artigo definido está aí. Né? Então, eu todas as vezes que eu falo de verdade enquanto cristão, eu não consigo desassociar desse episódio. Eu acho que se fosse qualquer filósofo, ele poderia falar, a verdade vai por... Que nem o homem lá, como é que chama aquele homem do posto Ipiranga, né? Quer saber onde que é a verdade? Vai por ali, depois o senhor vira ali. Jesus ficou quieto. Ficou em silêncio. Então, às vezes, a gente encontra muitas respostas no silêncio. E muitas vezes a gente até dá essa resposta, quando é perguntado, sem tê-la, a gente responde o caminho. Geralmente homens são assim, né? Dizem que homens são mais assim. Onde que é tal lugar? Vai nessa rua, vira na outra, e a gente nem sabe a resposta, mas a gente quer ser o dono da verdade, apesar de às vezes nem tê-la. Eu não sei se é alguma coisa referente a gênero, né? O masculino ou o feminino, né? Porque subjaz, tanto no homem como na mulher, a condição humana. Né? O que a gente percebe de diferencialidades entre o gênero masculino e o feminino, por exemplo, seria alguma coisa que resultaria da afecção cultural. Né? Então, dentro de uma perspectiva assim, mais, vamos dizer assim, patriarcal, né? A gente pode até reconhecer essas diferenças que o senhor está apontando como alguma coisa de relevância, né? Mas isso está se deteriorando de tal maneira que a gente está percebendo que não existe tanta diferença assim. Por exemplo, eu estou me permitindo a fazer essa digressão rapidamente, embora nós tenhamos a diversidade do tempo, né, que está esgotando, mas isso foi objeto da minha dissertação de mestrado. Então é impossível não falar daquilo, né, que seria o estereótipo que às vezes a gente utiliza para conferir sentido às coisas. Porque uma das características do ser humano é conferir sentido às coisas. Ele não consegue viver sem experienciar a coisa que ele está experienciando dissociada do sentido. O ser humano é um ser de sentido. O senhor pensa que esses pensamentos, esses sentimentos, eles são
mais convenções do que algo que é nativo, intrínseco do gênero? Primeiramente, a gente recebe a estimulação ambiente na vida pelo aparato da sensibilidade. Depois a gente pensa em cima dos sentidos, valendo-nos das categorias dominantes em determinada estrutura sociocultural, né? Então, por exemplo, um país de uma estrutura sociocultural, do ponto de vista cultural, que estabelece um sistema de atitudes em que há dominância do gênero masculino, isso tudo faz com que a pessoa subjetive isso que é objetivo e faça aparecer isso na sua discursividade, né? Uhum. Então, consciente ou inconscientemente, a gente está operando mais ou menos nessa performance, né? Às vezes a gente está reproduzindo determinados, vamos dizer, estigmas, uhum, né? Que colocam, por exemplo, a mulher numa condição de inferioridade ou num patamar de inferioridade em relação ao homem, atribuindo a ela qualidades positivas ou negativas. A gente está diferenciando aquilo que, na subjacência, é comum aos dois. São humanos, né? Uhum. O de número 70. 70. A realidade, e essa realidade está entre aspas, humana, a realidade humana plasma-se pelo sentido que lhe atribuímos. Sim, a gente vive adjetivando essa substância chamada existência, né? Existe uma filosofia contemporânea, nós conversamos muito ao longo desse podcast sobre a filosofia antiga, fomos em Parmênides e etc. e tal, mas existe na filosofia contemporânea uma categoria chamada existente, né? Existente é aquele que reconhece-se com a responsabilidade de conferir essência à sua existência. Ou seja, do ponto de vista dos existencialistas, que é essa filosofia contemporânea, não existe essência pré-determinada no ser humano. Existe uma faculdade que confere ao ser humano a possibilidade dele escolher a sua essência. Então, a existência precede, ela tem de ser reconhecida num patamar superior ao da essência. A essência vem depois. Que a existência escolhe dentre um elenco de possibilidades, né? Dentro de um elenco de essencialidades, o existente ele escolhe aquela essência que lhe convir, ou que lhe convier. Uhum. Esse é o ponto de vista de uma das filosofias contemporâneas, que talvez esteja espelhado nesse aforismo. De número 70 do livro. Ou seja, quando o senhor reler, quando houver essa disponibilidade do senhor, procure associar ao enfoque do existencialismo, de Sartre, por exemplo, uhum, de Heidegger, principalmente. O de número 84, ele diz, o senhor diz, né, a inconstância é uma constante no paradoxo da vida. A inconstância é uma constante no paradoxo da vida. Por exemplo, o nosso amigo lá de trás, que foi contemporâneo de Parmênides, que é o Heráclito, que os dois realmente eram uma luta de titãs naquele período, né? São do século V, onde a Grécia vive o seu apogeu, né? Século VI, são do século VI mais. Eles falam ao mesmo tempo de imutabilidade, mas falam de movimento também. Ou seja, o Heráclito fala assim, ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Mas aquele movimento, ele não deixa de ser. Porque em sendo assim, em movimento, ele é. E no momento que a gente faz a afirmação, a gente ingessa aquilo que está em movimento. Isso daí é alguma coisa que causa perplexidade, aquele que raciocina sobre esses temas. É aquilo que a gente chama de aporia, uhum, a que o senhor se referiu, sim, informalmente na nossa conversa anterior, né? Uhum. Então é uma aporia. Então a filosofia está cheia de aporias, né? E essa talvez lobrigue de uma maneira aforística essa discussão aporética. A gente passa muito, né, por essa frase que é bem marcada de nunca vamos nos banhar no mesmo lugar do rio, que é de Heráclito. De Heráclito. A gente acaba sempre voltando a ela, né? Filósofo do fogo. Porque
Que tinha o primeiro que foi Tales, que era da água, Heráclito era do fogo e teve... O Tales é que ele caiu dentro do buraco. Sim. Que ele estava olhando as estrelas, né? Mas, desculpa, talvez alguém me massacre que esteja ouvindo aí ou assistindo. Ninguém ia massacrar, não. Porque o Heráclito, aliás, o Tales, que é tido como o primeiro filósofo, inclusive por Aristóteles. Sim. Num dos livros de Aristóteles, ele atribui ao Tales, que é da virada do século VII para o VI a.C., como sendo o primeiro a pensar filosoficamente sobre as coisas. Sim. Porque ele é que desprende a mentalidade humana da mentalidade místico-religiosa e mitológica, né? Ele, de certa forma, ele fala de água como elemento primordial. O discípulo dele já fala de Apeiron, que é o Anaximandro, e o Anaxímenes, que é o neto filosófico do Tales, ele já fala de ar. E este fala de fogo. E o Empédocles, de que nós falamos num determinado momento da nossa conversação, ele reúne os 4 elementos. Uhum. Então é a perspectiva monista de um elemento e pluralista. E a pluralista. Nesse pensamento do Rio, ele se aplica aqui no 113, não há lugar se tudo segue? Sim, exatamente. Existe aí uma possibilidade de nós também utilizarmos o insight, né? Daqueles que acham que tudo é panta rei. Essa era a expressão que condensava o pensamento do Heráclito. Tudo flui, tudo está em movimento. Não há possibilidade de parar nada. E por que não há possibilidade de parar nada? Porque tudo, inclusive nós mesmos, tudo é a totalidade do real. Nós estamos dentro da realidade, nós somos seres também, comungando com o ser dessa totalidade do real. Nós não temos lugar, porque tudo está em processo. Uhum. Rumo, talvez, a uma sentença que nunca vai ser lavrada, porque a condição é essa. Por exemplo, no processo jurídico, os atos processuais eles caminham junto a uma sentença, que pode culminar com uma decisão definitiva e fim de papo. Né? Via de regra, há algumas exceções. Mas, do ponto de vista da filosofia, a existência, a nossa experiência existencial, nos diz que isso não tem fim. Nós estamos dentro de um movimento que segue ad infinitum, ad eternum. Né? Então, talvez o pensamento nos remeta a esse tipo de reflexão. Assim. Eu queria refletir uma coisa que a gente conversou até anteriormente e fazer um paralelo que eu acho legal da gente fazer, de que o senhor até usou esse exemplo em um dos pensamentos em que, naquele momento, o senhor era uma pessoa, por assim dizer. E hoje está num outro momento, existe uma outra musa. E eu queria fazer um paralelo com o futebol da seguinte maneira. O Flamengo ganhou a Copa Libertadores em 2019. E eu vivi tal emoção naquela ocasião, como um flamenguista que eu sou. Em 2022, o Flamengo ganhou novamente a mesma Libertadores. E até com mais show, com mais goleadas. Mas a emoção que eu vivi em 2019, ela foi muito diferente da de 2022, muito porque, penso eu já não era mais aquele Douglas carente de 2019, que nunca tinha vivido uma emoção parecida, em 2022. Então, elas não são equivalentes. Então, a gente não é mais o anterior e, ao mesmo tempo, as novas experiências, elas acontecem com uma nova pessoa. É mais fácil de nós compreendermos a intuição de Heráclito, quando ele diz que tudo flui, panta rei, né? Porque, a rigor, pela nossa experiência, inclusive de nós mesmos, como o senhor está descrevendo, 2 experiências vividas pelo senhor, né? Em relação a uma mesma equipe, que é o objeto da sua paixão, né? Do futebol, mas o senhor reconhece que não existe igualdade, rigorosamente falando, no senhor mesmo em relação ao seu objeto de predileção no futebol, que é o Flamengo. Né? Sabe quem fez o hino do Flamengo? Que é bonito aquele hino. Flamengo. Eu não me lembro. Lamartine Babo. Que fez de vários outros times. Nossa, né? Do Fluminense também, para mim, eu não sou. A minha relação com o futebol não é de torcedor. Eu já vivi dentro das 4 linhas como jogador e também como treinador, como integrante de comissão técnica, né? Mas, claro que a gente vê... Quando eu olho para o futebol, eu vejo todo o desenho tático das 2 equipes. Eu quero aprender mais. Eu gosto tanto do futebol que eu me apaixono pelo todo. Tem filosofia no futebol?
Tem filosofia no futebol. De que maneira se aplica a filosofia no futebol? Inclusive, nós temos filósofos populares no futebol que têm máximas, assim, sobre qualquer dia a gente vai conversar sobre isso. Nenê Prancha, você já ouviu as máximas do Nenê Prancha? É um filósofo do futebol. Eu não vou nem entrar nessa particularidade dele, mas anota aí, Nenê Prancha é o filósofo do futebol. Você vai ver frases assim pitorescas, maravilhosas, né? Ele é brasileiro. É brasileiro, brasileiríssimo, né? E aí, no caso que o senhor falou, só para fechar essa digressão aí, o senhor falou que o senhor não se reconhecia idêntico nessas duas experiências, né? E a gente pode até ir além, a gente pode dizer, não existe igualdade, a não ser no dicionário. Não existe igualdade nem nos nossos próprios dedos, né? Os dedos da nossa própria mão. Não existe igualdade. Então é mais fácil a gente interpretar essa desigualdade que a gente reconhece em tudo em nós mesmos, da perspectiva do Heráclito, do que da perspectiva do Parmênides, que falava que tudo é imutável. A não ser que essas diferenças todas sejam maia, sejam ilusórias, como dizia o Parmênides, né? A gente tem mais um pouquíssimo tempo e temos mais alguns pensamentos. Tem algum que o senhor gostaria de abordar especificamente, antes da gente voltar para aquela inicial, que é do sentido da vida? Esses pensamentos, porque provieram dessa fonte, né? Eu não posso dispensar a este ou aquele um melhor tratamento, senão eu estaria colocando um filho... Escolhendo um filho a detrimento de outro. Como predileto mais que o outro, e eles são muito zangados. Depois a musa não me visita novamente, né? Então eu deixo ao seu cargo a escolha de qualquer pensamento que o senhor queira encerrar. Eu sempre pensei no Abu Janra, perguntando o que é a vida, daquela maneira que ele sempre perguntava, que eu sempre achei que um dia eu gostaria de estar lá para responder essa pergunta, e eu certamente não saberia responder essa pergunta. Mas então aqui vai esse pensamento do 140, que eu acho que ele vai ao encontro dessa indagação. O sentido dessa vida é um faz de conta que não acaba. Então, o sentido da vida é um faz de conta que não acaba? Então, eu não vou me valer dos filósofos, não. Vou me valer de um psicanalista. Um psicanalista chamado Franklin. É o psicanalista austríaco, inclusive ele é autor da terceira escola de psicanálise. Ele fala da logoterapia, ressaltando na antropologia que ele elabora a importância que o sentido tem ao ponto de ser reconhecido por ele como um dado antropológico. Ou seja, nós, repito, somos seres de sentido. Nós somos seres de sentido. Então, como nós somos seres de sentido, nós somos verdadeiros Midas, que na fábula tudo que tocava transformava em ouro. Nós, enquanto seres humanos, detendo este dado antropológico, que é conferir sentido às coisas, tudo que a gente toca, a gente significa, da nossa perspectiva, ao nosso talante, segundo o nosso paladar, né? A gente vive adjetivando todas as substancialidades que nos dizem respeito em um determinado momento, né? E às vezes a gente também é visto como uma pessoa incoerente, porque a gente vivencia um outro momento, é exposto a uma outra interpelação, de repente a gente significa de uma maneira diversa do que a gente significou ontem, e talvez diversa do que a gente venha a significar amanhã. Essa é a condição humana, né? Muito bem. Temos muitos outros pensamentos aqui, daria para a gente conversar não por horas, mas por dias, né? Como que faz para entrar em contato com o senhor? Eu queria que o senhor passasse as redes sociais, e-mail, para o nosso ouvinte do nosso podcast que tiver interesse em comprar o livro, ou mandar uma mensagem, trocar alguma ideia com o senhor. Olha, enquanto eu estiver sobre a terra e não sob a terra, né? Porque se eu estiver sob a terra, é só numa sessão espírita, né? Que eu vou baixar. Mas eu acho que seria interessante que os senhores assim colocassem na edição o
o meu e-mail. O e-mail, né? Tá até aqui já tá na aqui. nossa tela, mas vai aparecer aqui também. Então, esse daí. Esse e-mail aí seria o nosso ponto de contato. Eu acho que seria mais prático. Tem o Instagram também, Irã Costa Neves. Sim. E através da sua mediação, o senhor que gosta muito de futebol, né, pode fazer esse meio de campo. A propósito, o senhor já foi jogador, já jogou em que Só na arquibancada. Nunca jogou? Só brincando. Mas qual função? De pelada. Eu jogo na meia. Ah, meia? É. Eu era volante. O pessoal gosta de colocar de 9. Ah, o 9. Eu gosto de colocar na frente, mas eu prefiro na meia, porque eu acho que eu sou criativo. Mas eu acho que a turma não concorda. Acho que a turma não concorda muito. Não joga de 9 lá, porque mais finalizador ali, mais alto para cabecear. Sim, o senhor tem compreensão física para preencher esses requisitos ali. Mas tá certo. Olha, então seria por aí, senhor Douglas, que a gente poderia, assim, eventualmente, né, disponibilizar algum exemplar do Vertiginances, né? O objetivo é esse. Numa próxima oportunidade, se Deus nos permitir, a gente pode conversar sobre a porção poética. Aí seria uma conversação mais leve, né? Porque falar de poesia diz mais com aquilo que é agradável. A filosofia sempre belo, né? É mais belo, né? Então, aqui não necessariamente. Aqui a gente tem que reconhecer a diferença que existe entre a verdade buscada pelo filósofo, né? E da beleza, né? Ou experiência estética propiciada pela poética, pela poética, né? Então, eu acho que o nosso próximo encontro aqui no podcast, tematizando a porção poética do livro Vertiginances, vai ser muito menos tensa do que falarmos de temas filosóficos, né? Porque é sempre tenso falar da verdade. Então a gente já deixa pré-marcado um segundo encontro para a gente falar, trazer ao nosso ouvinte e nosso espectador do nosso podcast mais uma porção das Vertiginâncias de Irã Pereira da Costa Neves. Muito obrigado, professor, por esse bate-papo. Para mim foi uma honra, acho que eu aprendi muita coisa aqui e vou debruçar ainda mais sobre o livro para aprender muito mais. Eu que agradeço, um abraço a todos aí e até uma próxima oportunidade. Até já, muito obrigado.